bem-vindos ao canal Oficina de Consciência. Eu sou Irene Carmo Pimenta e fico muito feliz em tê-los aqui novamente para a nossa segunda aula do curso Cuide da Sua Alma. Se você ainda não assistiu a primeira aula, o link estará disponível na descrição do vídeo, tá bom? O tema, ou melhor, os temas de hoje serão Ao Encontro da Sombra e a Criança Interior. No início da aula, eu farei um breve resumo dos principais conceitos da psicologia analítica de Jung, para ajudá-los a compreender melhor os conteúdos da aula. Antes de iniciarmos, eu peço a você que se inscreva em nosso canal, ative o sininho para receber as notificações e no final da aula deixe o seu like, deixe um comentário. Isso vai ajudar bastante o canal a crescer e vai nos motivar a continuar postando conteúdos de qualidade para apoiá-los nessa jornada de desenvolvimento consciencial. Então convido a todos e todas para iniciarmos juntos mais um percurso desse lindo trajeto em direção ao autoconhecimento, através dos cuidados com a nossa alma. Bora lá? Então, queridos, eu resolvi iniciar a aula de hoje compartilhando com vocês os principais conceitos da psicologia analítica, porque eu acho que vai ser importante compartilhar isso com vocês para que vocês possam acompanhar melhor as aulas, do curso. Então, eu vou iniciar falando sobre o inconsciente individual. O que é o inconsciente individual? Que é o meu inconsciente, o seu inconsciente, o inconsciente de qualquer pessoa. Ele é a região da personalidade que está próxima ao ego e é constituído pelas experiências que foram reprimidas, suprimidas, esquecidas, ignoradas. Seus conteúdos são acessíveis à consciência, ou seja, há permutas entre o inconsciente individual e o ego, que é a consciência. O inconsciente, ele possui uma linguagem própria, ele se expressa através dos símbolos. Mas o que é um símbolo? O símbolo é uma palavra que vem do grego, símbolo, que significa amontoar. É algo que amontoa ou acumula em si múltiplos significados. Vou dar um exemplo para vocês. Vamos pensar na coruja. A coruja ela pode simbolizar uma coisa para mim, outra coisa para você. Se a coruja aparecer no meu sonho, ela vai ter um simbolismo, no seu sonho, outro simbolismo. Ela pode significar ouvir como um símbolo de sabedoria. Ela pode um símbolo de mau agouro. Dentro do xamanismo ela pode vir como um símbolo de animal de poder, ou seja, um símbolo é um nome ou uma imagem que, mesmo sendo familiar na vida diária, possui conotações especiais que vão além do significado evidente ou convencional. O símbolo ele tem a função de abrir caminho entre o consciente e o inconsciente. O sonho, por exemplo, é um símbolo. É através do sonho, muitas vezes, que emergem esses conteúdos do inconsciente em direção à consciência. O Jung, inclusive, chamava um sonho de símbolo de função transcendente, porque ele transcende. Como, de alguma forma, o inconsciente, ele quer que seus conteúdos, de alguma forma, sejam reconhecidos. E eles vão emergir para a consciência na forma desses símbolos. Bom, aí nós temos também o inconsciente coletivo. Segundo Jung, o inconsciente coletivo é a camada mais profunda da psique e ele é constituído dos materiais que foram herdados pela humanidade. Então, são depósitos dos traços de memória herdados do passado ancestral do homem. Ele é parte importante do desenvolvimento psíquico e evolutivo do homem,
ele se acumulou em consequência de experiências repetidas durante várias gerações. Os seus conteúdos são chamados de arquétipos. Arquétipo também é uma palavra que vem do grego e significa cunhagem original. São imagens primordiais que se originam de uma constante repetição de uma mesma experiência durante muitas gerações. São condições ou modelos prévios da formação psíquica geral. São formas sem conteúdo próprio, mas que servem para organizar e canalizar o material psicológico. Vou dar um exemplo bem prosaico do que é um arquétipo. Não tem a porta da geladeira? A porta da geladeira não tem a forminha para colocar o ovo? Não é o ovo, mas é a forminha que será preenchida com o seu ovo, que pode ser diferente do meu ovo. A mesma coisa, aquela espacinho, aquela forma ou forma que tem dentro da porta da geladeira para você encaixar a sua cerveja, que é a sua cerveja, da sua marca, que pode ser diferente da minha. Outro exemplo, vamos falar do arquétipo de Deus. É uma forma em que você vai preencher com tudo o que você pensa a respeito de Deus. Então, cada cultura vai preencher essa forma, esse arquétipo vai estar carregado com o que aquela cultura acumulou a respeito de Deus, do divino, da divindade. Então, isso é um arquétipo. Nós temos inúmeros arquétipos, né? Que a gente vai falando no decorrer do curso. Agora a gente vai falar do self, do si mesmo. O self, ele é o ponto central da personalidade, onde todos os outros sistemas se organizam. É o self que ele sustenta a união desses sistemas, ele fornece unidade, equilíbrio, estabilidade à personalidade. O self, segundo Jung, é o arquétipo central, porque para o Jung o self não é apenas o centro da consciência, mas o centro da psique, mas o círculo que abarca tanto o inconsciente como o consciente. Ele é o centro da totalidade. Jung conceituou si mesmo, ou self, como uma imagem arquetípica do potencial mais pleno do homem, ou seja, a totalidade do homem. Por isso ele ocupa a posição central da psique. O ego está subordinado ao self. O ego então está para o self, assim como a parte está para o todo. Provavelmente muitos de vocês já devem ter visto uma mandala e já devem também ter se deparado com a mandala como símbolo do self, do si mesmo, dentro de um contexto junguiano. Pois bem, a mandala para Jung, ela significa um suporte para a transformação e o crescimento interno no indivíduo para alcançar a totalidade. Segundo ele, as mandalas se mostravam como tentativas do inconsciente de buscar uma cura para a nossa forma interna. Com isso, a nossa psique poderia ser restaurada e colocada em ordem. Quando em 1916 o Jung criou a primeira mandala, na verdade ele não tinha muita noção do que ele estava fazendo. E aí o resultado concentrou diversos arquétipos mitológicos, símbolos místicos, símbolos naturais, que foram distribuídos em um círculo. Então, dada a complexidade desse resultado final, levou muito tempo até o Jung entender qual caminho ele havia trilhado. Entretanto, a criação diária das mandalas deu a ele uma clareza que se aproximava aos poucos foi clarificando para ele a questão da mandala. E de uma forma gradual, ele mesmo experimentou o que chamava de transformação psíquica. Assim, isso permitiu observar a si mesmo com mais segurança e vontade de se transformar para algo maior e mais completo.
Os orientais carregavam uma forma única que influenciou a percepção da mandala para Jung. Jung pontuava que os orientais tinham a motivação de fazer um encontro com Deus. Para isso, o movimento de centralização era fundamental na construção das suas mandalas. Com isso, o encontro com o self, o centro, daria o encontro para a própria essência. Nesse caminho, visualizaríamos por meio da mandala a nossa verdadeira natureza longe dos olhos físicos. Por isso que em muitos trabalhos de arte-terapia, nós trabalhamos com a construção de mandalas, né? Com o paciente construindo, pintando, elaborando as suas mandalas. Eu vou compartilhar com vocês agora um trecho que eu extraí do livro O Caminho para Si Mesmo, da Verena Cast. A Verena Cast é uma analista junguiana e eu gosto muito do trabalho dela, recomendo seus livros. Então ela diz assim: na imagem de mundo da psicologia junguiana, vale o princípio de que aquilo que está fora também está dentro, e aquilo que está dentro também está fora. Por isso, não devemos nos desvincular apenas das presilhas que nos amarram aos valores, normas e expectativas de papéis coletivos que nós internalizamos em nossa persona, mas também das presilhas que nos amarram ao nosso inconsciente. Não devemos ser determinados, portanto, nem pelo inconsciente, nem pelos valores criados pela sociedade. Conceituar aqui para vocês o ego de acordo com os conceitos da psicologia analítica. O ego, ele é o centro do campo da consciência, é tanto a condição da consciência como seu conteúdo. Não há elementos inconscientes no ego, só conteúdos originários das experiências pessoais. O ego, ele se coloca no mundo através das personas. Persona, que vem do latim e significa máscara, é a forma com que nos apresentamos ao mundo. Através dela, da persona, nos relacionamos com o mundo. É a personalidade pública. Ela não é totalmente negativa, porque ela serve para proteger o ego e a psique. Ela só se torna negativa quando dominante, porque ela abafa a individualidade. Quando o indivíduo se identifica com os aspectos superficiais dos papéis sociais. É como um ator que esquece da sua essência e se coloca no mundo através de um papel. Ele incorpora aquele papel e segue pelo mundo apresentando aquela máscara, aquela persona. Um exemplo assim prático, vamos pensar num CEO de uma empresa, que na empresa ele é o CEO, é a máscara social, a persona que ele coloca no ambiente de trabalho, não teria problema nenhum. Só que quando ele vai para casa e para o mundo, ele se relaciona com as pessoas em volta sempre como se ele fosse o CEO de uma empresa, às vezes com uma certa autoritarismo, uma certa arrogância. Ele cumpre o papel na empresa, mas ele leva para a vida dele. Com a esposa ele é o CEO, ele trata os filhos como se ele fosse o CEO da empresa, conversa com os amigos como se fosse o CEO da empresa, ou seja, ele não sai do personagem. É um exemplo meio tosco, mas é só para vocês entenderem. Agora nós vamos falar sobre a sombra, que é o tema desse nosso primeiro bloco, da nossa segunda aula. Então vamos conceituar sombra. Sombra, ela é o centro do inconsciente pessoal. Ela é o núcleo de todo o material reprimido da consciência. É o arquétipo responsável pelo aparecimento em nós de pensamentos, sentimentos e ações desagradáveis. Inclui tendências, desejos, memórias e experiências que são rejeitadas pelo indivíduo. Na sombra, encontramos todos os aspectos que reprovamos, todos aqueles aspectos que nós não
queremos que faça parte da nossa personalidade, que são incompatíveis com a persona que nós levamos ao mundo. Ela representa aquilo que consideramos inferior em nossa personalidade e também aquilo que negligenciamos em nós, aquilo que a gente resolveu não prestar atenção e deixou para lá. Quanto mais identificados com a persona, mais repudiaremos estas partes em nós mesmos. Quando negamos a sombra, quando evitamos confrontá-la, ela ganha força. Ela torna-se perigosa quando não é reconhecida. Sendo parte integral da nossa natureza, a sombra não pode ser negada. Quanto mais material da sombra se tornar consciente, menos ela poderá dominar. Vou falar para vocês agora sobre o conceito de projeção. Em nosso relacionamento com o inconsciente, todos aqueles conteúdos que não conseguimos acessar, mas que lá se encontram, sofrem um processo de tentativa de busca de reconhecimento, através de um mecanismo inconsciente chamado projeção. A projeção, então, ela é uma transferência inconsciente, onde involuntariamente a pessoa transfere um fato psíquico e subjetivo, algo que está dentro dela, que é dela, para um objeto exterior. E ela vê nesse objeto alguma coisa que na verdade ele não possui, ou que se possui em menor intensidade. É um mecanismo automático pelo qual os processos do nosso inconsciente são percebidos nos outros e não em nós. E é comum nos nossos relacionamentos nós projetarmos muito a nossa sombra no outro. Coisas negativas que a gente considera negativa, mas que a gente não acessa, a gente diz que é o outro. A culpa é o outro que é assim, não sou eu. Eu não sou invejoso, é ele que é. Eu não sou ciumento, é ela que é, ou ele que é, e assim projetamos nos outros aquilo que nós não queremos olhar para dentro de nós mesmos, aquilo que está na verdade, que faz parte da gente. Eu vou falar rapidamente aqui dos arquétipos ânima e ânimos, que na verdade eles vão ser tema da nossa terceira aula. Eu vou falar rapidamente o que é ânima e o que é ânimos, né? Então, é a personificação da natureza feminina do inconsciente do homem e da natureza masculina do inconsciente da mulher. O arquétipo da ânima constitui o lado feminino no homem e o arquétipo do ânimos constitui o lado masculino na psique da mulher. Ambos os sexos, eles possuem aspectos do sexo oposto, não só biologicamente, através de hormônios e genes, mas também psicologicamente, através de sentimentos e atitudes. Bom, mas esse vai ser o tema da nossa próxima aula, mas eu espero que vocês consigam aproveitar melhor a aula de posse desses conceitos. Então vamos para o nosso próximo bloco, onde nós falaremos sobre a sombra. Disse Jung, só aquilo que somos tem o poder de nos curar. É comum pensarmos que a sombra só contém os aspectos escuros e negativos da nossa personalidade. Contudo, é a sombra que nos dá a dimensão humana, que escancara a realidade, que coloca nossos pés no chão, mas também esconde potenciais ocultos, tesouros inestimáveis que foram desprezados. É um remédio amargo e necessário. O confronto com ela é uma humilhação para o ego. Em tempos remotos, o ser humano reconhecia as diversas dimensões da sombra.
a pessoal, a coletiva, a familiar. No templo de Apolo, em Delfos, erigido na costa do Monte Parnaso, pelos gregos no período clássico e hoje destruído, os sacerdotes gravaram na pedra duas famosas inscrições, dois preceitos que ainda guardam imensa significação para nós nos dias de hoje. O primeiro preceito é o conhece-te a ti mesmo. Conheça tudo sobre você mesmo, aconselhavam os sacerdotes do Deus da Luz. Poderíamos então dizer, conhece especialmente o lado escuro de você mesmo. O segundo preceito era nada em excesso. Vivemos numa época de excessos, de muitos excessos. Tem gente demais, crime demais, exploração demais, poluição demais, armas demais, informação demais. Esses são excessos que podemos reconhecer e condenar, mesmo que nos sintamos impotentes para fazer algo a respeito. Mais uma vez citando Jung, ingenuamente esquecemos que por debaixo do nosso mundo racional jaz um outro enterrado. Não sei o que a humanidade ainda terá de sofrer até que ouse reconhecê-lo. Esse mundo do qual Jung fala aqui é um mundo que existe no nosso inconsciente. É um mundo que vive nas sombras da nossa psique. Muitas forças estão em jogo na formação dessa sombra e determinam o que pode e o que não pode ser expresso. Família, professores, religião e amigos criam um ambiente complexo no qual aprendemos aquilo que representa o comportamento adequado, o gentil, conveniente e moral, e aquilo que é inadequado, que é mesquinho, que é vergonhoso, que é pecaminoso. Todos os sentimentos e capacidades que são rejeitados pelo ego, esse eu consciente, e exilados na sombra, eles contribuem para o poder oculto do lado escuro da natureza humana. No entanto, nem todos eles são aquilo que se considera traços negativos. Esse escuro tesouro inclui também a nossa porção infantil, nossos apegos emocionais e sintomas neuróticos, mas também ele contém muitos talentos e dons não desenvolvidos. Quando confrontamos a nossa sombra de forma consciente, recuperamos parte da sua essência. E em sua essência encontramos um depósito rico de material instintivo, de espontaneidade, de vitalidade, a fonte principal da nossa criatividade. Então, lidar com a sombra é um processo que vai durar a vida toda. Quando confrontamos a nossa sombra, vai chegar um momento que nós vamos nos deparar com um aspecto ainda mais escuro no nosso inconsciente, que eu chamo de confronto com os nossos demônios. A arte, a literatura tem demonstrado muito isso através de diversas obras, filmes, livros, né? Em relação ao cinema, existe uma história, eu não lembro bem o nome do filme, mas nessa história, um juiz olha dentro dos olhos do assassino e reconhece o impulso homicida da sua própria alma. Mas no instante seguinte ele volta a persona de juiz e condena o assassino à morte. Tem também um livro em que o médico e o antropólogo Melvin Konner, ele conta que foi a um zoológico, viu uma placa que dizia assim, o animal mais perigoso da Terra. E ele se descobriu olhando num espelho, olhando a ele mesmo no espelho. Embaixo da placa havia um espelho. Em termos de literatura, em 1886, mais de uma década antes do Freud sondar as profundezas da escuridão humana, Robert Louis Stevenson teve um sonho altamente revelador. Nesse sonho, havia um homem perseguido por um crime.
que engolia um certo pó e passava por uma drástica mudança de caráter. Tão drástica que ele se tornava irreconhecível. O amável e laborioso cientista Dr. Jekyll transformava-se no violento e implacável Mr. Hyde, cuja maldade ia assumindo proporções cada vez maiores à medida que o sonho se desenrolava. Stevenson desenvolveu o sonho no seu famoso romance O Estranho Caso do Dr. Jekyll e Mr. Hyde, conhecido como O Médico e o Monstro, que virou filme. Além do livro, virou filme, é bem comum. Inclusive, quando a gente vê pessoas com muita oscilação, costuma dizer, olha, o médico e o monstro aí dentro. Cada um de nós contém um Dr. Jekyll e um Mr. Hyde, uma persona agradável para o uso cotidiano e um eu oculto, uma personalidade mais noturna, que permanece amordaçada a maior parte do tempo. Emoções e comportamentos negativos, raiva, inveja, pensamentos suicidas, pensamentos homicidas, ficam escondidos logo abaixo da superfície, mascarado pelo nosso eu mais apropriado às conveniências, ou seja, mascarado pelas nossas personas. Em seu conjunto, esses elementos são conhecidos na psicologia como a sombra pessoal, que continua a ser um território indomado e inexplorado para a maioria de nós. A sombra pessoal contém, portanto, todos os tipos de potencialidades não desenvolvidas e não expressas. Ela é aquela parte do inconsciente que complementa o ego, o nosso eu consciente, e representa as características que a personalidade consciente recusa-se a admitir e, portanto, negligencia, esquece, enterra, até redescobri-las em confrontos desagradáveis com os outros. Por julgar que o que somos é inaceitável, construímos um eu paralelo e jogamos partes de nós mesmos, positivas e negativas, nos abismos sombrios do inconsciente. Como já vimos no bloco anterior, que em nosso relacionamento com o inconsciente, todos aqueles conteúdos que nós não conseguimos acessar, mas que lá se encontram, sofrem um processo de tentativa de busca de reconhecimento através de um mecanismo inconsciente chamado projeção. O mesmo se dá com os conteúdos da sombra. A projeção também pode ajudar a explicar a imensa popularidade dos filmes e romances de terror. Através de uma representação simbólica do lado da sombra, nossos impulsos para o mal podem ser encorajados ou talvez aliviados na segurança de um livro ou de uma tela. Pois, como dizia Nietzsche, a arte existe para que a realidade não nos destrua. As crianças, tipicamente, começam a aprender os assuntos da sombra ao ouvir contos de fada que mostram a guerra entre as forças do bem e do mal. Mostram fadas madrinhas e terríveis demônios. Tanto as crianças como os adultos sofrem simbolicamente as provações de seus heróis e heroínas e assim aprendem os padrões universais do destino humano. Mas a projeção também é uma coisa maravilhosa, pois se projetamos a sombra interior no outro, também projetamos a nossa luz. Hoje em dia, defrontamos-nos com o lado obscuro da natureza humana. Toda vez que lemos o noticiário, entramos na internet, ligamos a TV, os efeitos mais repulsivos da sombra tornam-se visíveis na esmagadora mensagem diária dos meios de comunicação, que é transmitida em massa para toda a nossa aldeia global virtual. O mundo tornou-se então um palco para a sombra coletiva, a maldade humana. Enquanto a maioria das pessoas e grupos vive do lado socialmente aceitável da vida, outras parecem viver as porções socialmente rejeitadas. Quando essas últimas tornam-se objeto de projeções grupais negativas,
A sombra coletiva toma forma de racismo, perseguição religiosa, homotransfobia, misoginia, discursos de ódio e as famosas fake news, as máquinas de destruir reputações, as notícias falsas que buscam o bode expiatório ou a criação do inimigo. E é assim que seres humanos tentam desumanizar outros seres humanos, no esforço para assegurar que eles são superiores, eles são do bem, e que matar o inimigo não significa matar seres humanos iguais a eles. Simultaneamente, repelidos e atraídos pela violência e pelo caos do nosso mundo, projetamos nesses outros os receptáculos do mal, dos inimigos da civilização. Jung mostrou isso de uma forma perfeita numa obra chamada, a obra completa chamada Presente e Futuro, no volume 10/1, em que ele pontuou questões daquela época e que infelizmente poderia muito bem ser reafirmada por ele nos dias de hoje. Eu vou ler para vocês o trecho, o parágrafo 535 da obra Presente e Futuro do Jung, em que ele fala exatamente sobre a sombra coletiva. O mundo já viu o suficiente, ao menos parece, o que significa uma massa nas mãos de um louco. Aqui ele se refere à ascensão de Hitler. As pessoas continuam a se organizar alegremente na crença de que a única coisa eficaz é a ação massificada, sem a mínima consciência de que, quanto mais poderosas as organizações, tanto mais corre riscos a moralidade, e eu acrescento aqui a democracia. Uma massa em movimento só pode persistir incorporada na vontade de um líder que não se detém diante de nada, que foi o caso do Hitler. E o seu programa há de se basear em ideias utópicas e milenaristas capazes de iluminar inteligências inferiores. Eu diria, de preferência, as inteligências inferiores são dominadas por esses líderes. Assim como a sociedade, cada família também constrói seus próprios tabus, suas áreas proibidas. A sombra familiar, ela contém tudo o que é rejeitado pela percepção consciente de uma família, aqueles sentimentos e ações que são considerados demasiadamente ameaçadores à sua autoimagem. Numa família tradicional, conservadora, cristã, talvez seja uma grande ameaça a pessoa embriagar-se, casar com alguém de outra religião, optar por relacionamentos homoafetivos e assim vai. Então tudo isso vai para o subterrâneo da família. E na nossa sociedade a gente tem percebido bastante que a violência doméstica, o espancamento da companheira, abuso dos filhos, eles costumam tudo ficar muito ocultos na sombra familiar. Embora hoje eles emerjam em proporções epidêmicas à luz do dia. A sombra familiar, ela está presente em todas as famílias. Todas as famílias têm os seus fantasmas guardados no armário. Muitos segredos, né? Muitos segredos guardados na sombra. Quando eu penso no termo da família disfuncional, eu lembro que Dis é um dos nomes para Plutão ou Hades, o Senhor dos Infernos, né? Então, quando a gente pensa numa família disfuncional, a gente imagina a quantidade de sombras que tem no subterrâneo da história dessa família, né? E normalmente são famílias que fazem os seus membros conhecerem o inferno, quando eles têm que confrontar os demônios dessa sombra familiar.
Jung afirmou que uma pessoa não se torna iluminada ao imaginar formas luminosas, mas sim ao tornar consciente a sua escuridão. Mas tal procedimento, no entanto, é desagradável e, portanto, é evitado pela maioria das pessoas. As forças gêmeas do bem e do mal, da luz e das trevas, aparecem na maioria das tradições, com variações desse tema. No taoísmo chinês, o conhecido símbolo Yin e Yang representa a aliança dos opostos, que flui um para o outro. Mas, além disso, cada polo contém o outro, num eterno abraço, inseparavelmente unidos pela sua própria natureza. O símbolo nos mostra bem que toda a luz contém a sombra e toda a sombra contém a luz. Mestres místicos e esotéricos, como os sufis, alquimistas e xamãs, sugerem que a sombra e o mal não possuem uma realidade exterior objetiva, pelo contrário, são energias deslocadas e incompreendidas dentro de nós. Algumas tradições interpretam a sabedoria sobre o bem e o mal nos planos interiores. Em vez de preceitos de comportamento moral, os ensinamentos são vistos como fórmulas para realizar o trabalho espiritual. Nesse contexto, uma prática de meditação ou uma cerimônia xamânica visam ajudar o indivíduo a harmonizar uma energia maligna, tal como a raiva ou a luxúria, e devolvê-la a seu lugar apropriado no mundo interior. O poeta sufi Rumi sugere essa ideia quando diz: se não viste o demônio, olha para o teu próprio eu. Mais do que apresentar o demônio como um agente externo independente, tais ensinamentos afirmam a realidade da sombra interior. Suas práticas introspectivas oferecem um caminho para alcançarmos o poder de redimi-la. No hinduísmo e no budismo, o mal e a sombra são personificados em deuses e demônios, contra os quais lutamos e aos quais pedimos bênçãos. Em contraste com as outras tradições religiosas, as religiões cristãs não têm se saído particularmente bem no cultivo de um método prático para integrar a sombra. A maioria das religiões com base cristã, elas meio que terceirizam o mal, não é? Quando a gente pensa que para muitos católicos ou evangélicos, o mal está fora, está no demônio. E dentro de algumas pessoas, dentro do meio espírita, também é comum as pessoas terceirizarem para o obsessor. Então nunca fui eu, sempre foi o demônio que tomou conta de mim ou foi o obsessor. Então cabe aqui uma consideração que não há um bom trabalho com a sombra nessas religiões. E também a gente chega à conclusão que uma vida espiritual não vai nos poupar do sofrimento da sombra. Muitos buscadores da espiritualidade acreditam que com o mestre certo ou a prática certa podem transcender para níveis mais elevados de percepção, sem lidar com seus mais mesquinhos vícios ou feios apegos emocionais. Muitos mestres acabam tombando de seus pedestais, revelando suas fraquezas bastante humanas, seus problemas pessoais não resolvidos. E aí, desiludidos com o ideal de iluminação enquanto perfeição pessoal, muitos buscadores voltam-se para a psicoterapia a fim de trabalhar o ego para uma espiritualidade mais centrada na Terra, mais no esforço de reavivar sua humanidade do que de transcendê-la. Então a gente tem visto aí a queda, né, de muitas figuras religiosas, são os ídolos de pés de barro, que eles vivem pela persona do ser, do mestre espiritual, e a sombra, a gente já viu no bloco anterior, nos conceitos do Jung, a questão da sombra mesmo nas religiões, quando se nega todos esses conteúdos. E a gente chega à conclusão que para chegar a Deus, a gente trilhar um caminho
mais em direção ao sagrado, a gente tem que aprender a lidar com a nossa própria humanidade. Na primeira aula eu fiz uma leitura da canção Se Eu Quiser Falar com Deus, que mostra exatamente isso. A canção ela faz um poema, é um poema muito interessante que nos fala que para chegar à luz nós temos que atravessar os pântanos da nossa sombra. Quando nós decidimos mergulhar no nosso interior e olhar para a nossa própria escuridão, buscar uma consciência da nossa sombra, nós vamos descobrir que isso não é um caminho fácil. Não é uma estrada na qual os escombros tenham sido limpos, onde placas luminosas apontam para a frente, nada disso. Ao invés disso, para viver com a consciência da sombra, da nossa própria sombra, nós seguimos por desvios, pisamos em escombros e tentamos encontrar o caminho pelos corredores escuros e ruas sem saídas. Procuramos a chave onde é difícil encontrar. O trabalho com a sombra nos pede para caminhar nessa direção. Pede para a gente parar de colocar a culpa no outro. Pede para assumir a responsabilidade. Pede para se mover devagar. Pede para aprofundar a percepção. Pede para lidar com o paradoxo. Pede para abrir o nosso coração. Pede para sacrificar os nossos ideais de perfeição. Pede para viver o mistério. Sugerimos que você se relacione com a sombra como um mistério e não como um problema a ser resolvido ou uma doença a ser curada. Ela não é algo fora de nós, ela está dentro de nós. Ela não é para ser extirpada, ela é para ser integrada. É como o contato com o outro que mora dentro da gente. E quando o outro chega, honre aquela parte sua, como faria um convidado. Talvez descubra que ele chega trazendo presentes conscienciais. Talvez descubra que o trabalho com a sombra é, na verdade, o trabalho da alma. Eu vou iniciar esse bloco com uma frase do Jung, em que ele diz assim: em todo adulto espreita uma criança eterna, algo que está sempre vindo a ser, que nunca está completo e que solicita cuidado, atenção e educação incessantes. Essa é a parte da personalidade humana que quer desenvolver-se e tornar-se completa. A criança interior, em termos psicológicos, é um símbolo, ou seja, um meio para entender um fato psíquico, um fato que ocorre dentro da nossa alma, um símbolo que constela as nossas memórias de infância, sejam elas boas ou más. Sua criança interior é uma parte essencial da intrincada colcha de retalhos que compõe sua identidade. Quando você ignora ou nega sua criança interior, ela está fadada a submergir nas profundezas escuras de sua mente inconsciente. Todos fomos crianças um dia. Todos fomos crianças e a infância de cada um é uma história única, recheada de sonhos, emoções, traumas, frustrações. Grande parte, se não a totalidade desse material psíquico, jaz adormecido em alguma parte secreta do nosso ser. A criança que fomos um dia ainda sobrevive dentro de nós, precisando de atenção e cuidados. Ela vive como parte da nossa alma, atuando muitas vezes como uma subpersonalidade, influenciando a nossa vida adulta de forma positiva ou negativa. É como se fosse assim, às vezes você está seguindo o teu trajeto normal, trajeto de vida, e aí acontece alguma coisa, algum gatilho que faz essa criança, ela emerge. E eu costumo dizer que ela pula para o banco do motorista e começa a dirigir sua vida e você nem percebe que você está meio que possuído pelo aspecto da sua criança interior ferida. Então,
na jornada em direção ao cuidado da alma, a jornada em busca do autoconhecimento, que na verdade é a única cura real, nós precisamos ir ao encontro dessa criança e acolhê-la em seu aspecto dual, luz ou sombra. Vinde a minhas criancinhas, dizia o doce Rabi. Se não te tornares como uma criança, não herdarás o reino dos céus. O reino dos céus, em nós, é a integração de todas as partes que nos habitam, é a busca pela nossa totalidade, pelo nosso self. Então, resgatar a criança interior é parte desse processo. A infância tem duas dimensões, a ignorância e a inocência. Precisamos compreender a diferença entre ser como uma criança e ter atitudes infantis. A criança interior tem o seu lado sombrio. Quando uma pessoa diz a outra, não seja infantil, está se referindo a um comportamento que não tem a ver com a inocência da infância, e sim com padrões de comportamento norteados pelo aspecto ferido da nossa criança interior. É o aspecto que ignora, desconhece a realidade e que vê o mundo ainda pelos olhos daquela criança que o adulto foi um dia. A criança que adoeceu emocionalmente pela falta de amor ou de limites, pela falta de espaço para demonstrar seus reais sentimentos, tristeza, raiva, frustração, pela necessidade de aprovação, pela culpa, vergonha, pelas críticas e cobranças, pelas comparações humilhantes. A criança que fomos um dia internaliza tudo isso, registrando tudo como rejeição e abandono. Os aspectos inocentes, lúdicos, criativos, espontâneos, eles acabam que desaparecem nas sombras do inconsciente. Então nós vamos perdendo contato com esse aspecto mais luminoso da criança, à medida que vamos adultecendo. E o lado criança que acaba por prevalecer no adulto é o lado sombrio, frustrado, o lado responsável por tantas dores emocionais que se carrega pela vida fora. É o lado sombrio da criança interna que nos leva a agir de maneira infantil, que nos torna magoados, inseguros, descontrolados, diante de situações que nos causam sofrimento psíquico. É o lado que chora desconsoladamente quando nos sentimos abandonados, sozinhos, angustiados, quando a gente precisa de um pai ou de uma mãe que nos dê colo. Então, trabalhar o lado sombrio dessa criança é parte importante do nosso processo de amadurecimento. Do contrário, nós vamos continuar o relacionamento conosco e com o mundo de uma maneira infantil, buscando formas inadequadas de preenchimento emocional, gerando muitas vezes relacionamentos disfuncionais, neuróticos, baseados mais na dependência do que na troca. O resultado acaba sendo mais mágoas, mais frustrações, mais sentimentos de inadequação. Somente entrando em contato com essa criança interna ferida que poderemos curá-la. Só se você for buscar tentar acolhê-la, tentar ouvir o que essa criança tem a te dizer, dar a ela colo, apoio e a compreensão necessária. Nós mesmos precisaremos ser os pais e as mães amorosos dessa criança. Eu vou falar um pouquinho aqui sobre o papel dos pais e dos cuidadores na formação dessa criança interior ferida. O que eu gostaria de dizer para vocês é que a gente não pode seguir pela vida culpando os nossos pais ou as pessoas que cuidaram da gente. Com certeza, eles fizeram o que eles puderam fazer, com o nível de informação, com a educação e até com a maturidade emocional e mental que tinham. Eu tenho certeza que ofereceram emocionalmente aquilo que tinham condições de oferecer. O fato de um ser humano se tornar pai ou mãe não dá a ele superpoderes.
eles são apenas adultos que tiveram filhos e com certeza também traziam uma criança ferida dentro de si. É útil lembrar que, embora alguns ou mesmo muitos dos nossos problemas resultem da negligência na infância, guardar rancor e culpa não vai nos levar a lugar nenhum. As pessoas, elas acabam, se a gente for pensar, as pessoas são vítimas de vítimas, o que significa que a razão pela qual nossos pais ou responsáveis se comportaram da maneira que fizeram foi provavelmente por causa da sua própria educação, que também foi negligenciada. E se você for prestar atenção, vai perceber que provavelmente os seus pais experimentaram os mesmos traumas e assim por diante. A culpa e o ressentimento, eles servem apenas para intensificar a dor que a sua criança interior pode estar sentindo. Embora os nossos pais ou responsáveis não tenham atendido a maioria das nossas necessidades ou qualquer uma das nossas necessidades, a verdade linda é que nós podemos suprir essas necessidades. Pode parecer estranho para você, mas podemos ser nossos próprios pais. Nós podemos fortalecer o arquétipo do pai interior e da mãe interior. Podemos ser nossos próprios pais bons. É possível. Resgatar a história da nossa infância fazendo uma releitura das experiências vivenciadas, não mais com o olhar infantil da criança magoada, mas e principalmente com o olhar de gratidão pelas oportunidades de evolução que a nossa alma teve. Este pode ser o início da nossa cura emocional. Tem uma frase do Jean-Paul Sartre que ele diz assim: não importa o que nos fizeram, o que importa é aquilo que fazemos com o que fizeram de nós. É muito importante que você pelo menos inicie o seu trabalho com a sua criança interior. Se você nunca não faz terapia, tenta por aqui mesmo refletir sobre o que a gente compartilhou. E mesmo se você faz terapia, leve para a sua terapia esse processo, as reflexões que eu estou convidando você a fazer nessa parte da nossa aula. Eu posso te dizer que uma das partes mais emocionantes, eu digo até milagrosas, do trabalho com a criança interior é que muitas vezes dons e aptidões ocultas com as quais nós perdemos contato, elas emergem. E não é só isso, a gente vai percebendo que os nossos relacionamentos melhoram, que vícios, hábitos diminuem ou desaparecem e nossa conexão conosco acaba se aprofundando. Eu acho que há uma ampliação de amor próprio, de aceitação. Isso é possível fazendo o trabalho com a criança interior. Eu vou pontuar aqui para vocês alguns sinais aqui. Na verdade, vou tentar, são os questionamentos que eu vou querer que você reflita, se você tiver afim, para avaliar qual que é o nível de insegurança e de dor que provavelmente está relacionado com os aspectos feridos da sua criança interior. Então, a insegurança é parte desse processo. Então, eu vou pontuar aqui. Primeiro, perceba se você tem uma ansiedade constante, se você tem tendência a se preocupar excessivamente, incapacidade em confiar nos outros, incapacidade de confiar em si mesmo e nas suas habilidades, se você sente medo e insegurança de fazer as coisas sozinho, se costuma criticar a si mesmo de forma dura, se você tem medo de tentar coisas novas, de ir a novos lugares, que você acaba sempre esperando o pior em todas as situações, uma autocrítica constante, se você ignora suas próprias necessidades,
Se você tem dificuldades em colocar limites, sempre colocando os outros acima de si mesmo e mudando muito a si mesmo, as suas coisas, para que as pessoas te aceitem. É importante olhar para essas coisas, fazer essa reflexão. E eu deixo aqui também uma sugestão. Aqui no canal eu deixei gravado uma meditação, que é a meditação da criança interior. Eu vou deixar o card aqui em cima no vídeo. Então, se você puder, arruma um tempinho, faz a meditação. Eu acredito que vai te ajudar bastante. E é através desse processo de cura que a verdadeira criança poderá emergir. Conectar-se novamente com o aspecto luz da nossa criança interior nos transportará novamente ao estado de pureza e de inocência. Vai fazer com que a gente olhe a vida e as experiências que ela traz com os olhos de encantamento, do descobrir e do redescobrir. A grande magia que é brincar de viver, que é uma música que eu gosto muito. Eu vou deixar o link para essa canção também aqui embaixo na descrição do vídeo. E também tem um verso do Fernando Pessoa que eu acho assim maravilhoso. Ele diz assim: o meu olhar é nítido como um girassol. Tenho o costume de andar pelas estradas, olhando para a direita e para a esquerda, e de vez em quando olhando para trás. E o que vejo a cada momento é aquilo que nunca antes eu tinha visto. E eu sei dar por isso muito bem. Sei ter o pasmo comigo, que tem uma criança. Se ao nascer, reparasse que nascera deveras. Sinto-me nascido a cada momento, para a eterna novidade do mundo. E é isso, que venha a sua criança luz, a sua criança sagrada, que ela volte para assumir o seu lugar no santuário da sua alma, transbordante de criatividade, de amor, de inocência. Integrado a ela, você vai poder então celebrar a vida, repleta de gratidão, de paz e de luz. A criança divina que habita o meu coração saúda a criança divina que habita o seu coração. E a gente encerra aqui